Buzz Lightyear, o planeta Terra precisa de sua ajuda. Eu lembro quando assisti a Toy Story em 95, 96. E eu lembro que depois disso eu continuei assistindo incessantemente. Eu tinha os bonequinhos e brinquei com eles até uma idade que eu tenho até vergonha de revelar. Tá quebrado. Brinquei tanto com ele que tá quebrado. E hoje, reassistindo ao filme pra fazer esse vídeo, eu me peguei lembrando das falas dos personagens. Brinquedo! Brinquedo! Não apenas do conteúdo das falas, mas também da forma que as frases eram ditas. O tom de voz. Eu me peguei até entendendo algumas referências que antes, quando criança, eu não tinha entendido. O que é isso, cabeça de batata? Se o Woody diz que está tudo bem, então isso é bastante pra mim. Toy Story é o meu filme favorito da Pixar exatamente por isso, porque ele significou demais pra mim quando criança. E reassistir com o olhar que eu tenho hoje é uma coisa bem interessante. Eu percebo muitas coisas que eu não percebi antes e que eu quero destrinchar mais em outros vídeos, porque nesse vídeo eu quero entender como o Woody se sente. Afinal, o que tornou a Pixar especial quando comparada a tantos outros estúdios de animação é a capacidade que as suas histórias têm de nos prender emocionalmente. E tudo começou aqui, em Toy Story, o primeiro filme Pixar. E o que é muito incrível é que logo de cara a gente tem o Woody. Ele é o herói da história, mas ele é um herói diferente já de cara. Como assim? Pra mim, o Woody é também o vilão da história. É durão, é? O cara que empurra o Buzz pela janela, mesmo não tendo sido a sua intenção. O cara que tem conflitos emocionais ao se ver substituído como o brinquedo favorito do Andy e se torna o vilão da história. Pra mais pra frente amadurecer, crescer e se tornar um herói. E sabe qual é o nome disso? Uma história bem contada, uma história emocionalmente recheada de nuances e camadas, mesmo sendo, ou melhor, especialmente porque é um filme pra crianças. Porque eu não tinha ideia com 6 anos de idade o que era maturidade emocional, arco de personagem, jornada do herói, o que fazia um roteiro ser bem escrito, o que fazia uma boa história. Eu só sentia. E eu senti. E essa história me cativou. E essa história cativa milhões de outras pessoas até hoje. Eu não tinha ideia com 6 anos de idade, o conhecimento ou maturidade pra verbalizar em um vídeo o que eu senti que me tocou tanto na história do Woody e do Buzz. E hoje, com 28 anos, eu acho que eu tenho. E eu vou usar esse meu conhecimento, esse meu amadurecimento pra entender o que foi que me conquistou e me fez me apaixonar por esses personagens. Seja bem-vindo a mais um. Olá pessoal, eu sou o Léo e esse aqui é o Emoções, o quadro em que eu analiso as emoções de um personagem da cultura pop para que possamos entender melhor a ele e, por consequência, possamos entender melhor a nós mesmos para que possamos nos tornar pessoas melhores. E talvez tentar evitar quebrar a cabeça do Buzz? Não, eu acho que isso faz parte de ser criança. Se você quer assistir ou reassistir Toy Story 1, 2, 3, eu indico pra você fazer isso no Telecine Play. Os 3 filmes Pixar vão entrar no catálogo a partir do dia 14 de junho, essa sexta, e eu tô reassistindo e é tão legal ver esses filmes com outros olhos hoje. Assiste ou reassiste lá no Telecine Play porque eu pretendo nas próximas semanas analisar as emoções em Toy Story 2 e 3 também, combinando aí pro 4 que vai sair nos cinemas. O link do Telecine Play vai estar aqui na descrição. Puxa vida! Toy Story começa e Woody é claramente o líder ali entre os brinquedos do Andy. O primeiro item de hoje é... Certo? Woody tá no comando, ele sabe o que tá acontecendo ao seu redor, como funciona o microsistema político ali entre os brinquedos do Andy e ele é o governante. Se vocês não sabem, a mudança é daqui a uma semana. Eu não quero que nenhum brinquedo seja esquecido. Ele entende as qualidades e defeitos de cada brinquedo pra saber como melhor usar cada uma e manter a sobrevivência de todos ali. Ele é o xerife, ele é o responsável, ele é quem garante o bem-estar de todos. E ao mesmo tempo ele também é o brinquedo favorito do Andy. Claro que não está preocupado. É o preferido do Andy desde o jardim da infância. Afinal, o brinquedo de um cowboy é mais cool do que o brinquedo de, sei lá, um cachorrinho de mola, certo? E o Woody ser o brinquedo de um xerife cowboy, ser o favorito do Andy e ao mesmo tempo ser o líder dos brinquedos, ser o cara mais apto pra governar os brinquedos ali, é uma coincidência, certo? Eu digo, tem tanto brinquedo ali. E logo o favorito do Andy, o cara que é o brinquedo de um xerife, age também como um xerife. É também o mais apto pra ser o responsável pelo bem-estar dos brinquedos, assim como é um xerife cowboy. É possível isso, é o que rola mesmo, mas é uma coincidência, né? Calhou que o favorito do Andy, o brinquedo de um xerife cowboy, é também o mais apto pra ser o xerife real entre os brinquedos ali, né? Deixa eu reformular em uma pergunta o que eu tô querendo expressar. Por que logo o brinquedo favorito do Andy, o brinquedo que é considerado o mais legal ali, é também
o mais apto para governar. É também o xerife real dos brinquedos. É só coincidência ou tem uma relação de causalidade aí? Quem nomeou o Woody o xerife dos brinquedos? Só porque ele é o brinquedo de um xerife? Até aí o Rex... Tudo bem, Rex? Ficou apavorado? Seria um dinossauro ogrão, cheio de masculinidade tóxica e agressivo, mas ele é dócil. Ai, não, eu não aguento ver isso de novo. E sensível e carinhoso? Até aí, o Lotso, o ursinho rosa do Toy Story 3, seria um ursinho fofo carinhoso, mas ele é um escrotão. O brinquedo que você é por fora não determina quem você é por dentro, certo? O que eu vou descrever aqui é como eu acho que o Woody se sente e o que levou ele a ser o xerife dos brinquedos e desencadeou todo o conflito de Toy Story. Woody é o brinquedo favorito do Andy, sempre foi. Woody é o brinquedo de um xerife cowboy, não um xerife cowboy real, mas o brinquedo de um. Sempre foi. E todos os brinquedos ali enxergaram ele como tal. Enxergaram ele como tendo as seguintes características. Um brinquedo que é legal, descolado, pois um xerife cowboy é legal, descolado, diferente do brinquedo de um porquinho, que é menos legal, menos descolado, e portanto, ele é o favorito do Andy. Todos os brinquedos ali enxergam o Woody como um brinquedo que é responsável, corajoso, um líder nato. Afinal, ele é o brinquedo de um xerife cowboy. O Woody nunca botou a gente numa furada. E o Woody realmente é responsável, corajoso, como o brinquedo que ele é por fora. Um cowboy, o interior de Woody condiz com o exterior. E por ele a vida toda ter sido enxergado assim pelos outros, ele desenvolveu, foi estimulado a desenvolver essas características, a de ser um líder nato, a de ser corajoso, a de ser responsável, porque o contexto em que ele está inserido sempre gritou que ele tinha essas características. Ele é o brinquedo favorito e também o brinquedo de um xerife cowboy. A vida toda de Woody, no quarto de Andy, os brinquedos ao redor dele acreditaram que ele era capaz de ser esse líder responsável que ele é, e ele se sentiu na capacidade de ser. E ele se tornou um. Porque assim, que prova a gente tem de que não há outros brinquedos ali que também têm exatamente as mesmas, se não quem sabe até mais capacidade de ser um líder responsável como o Woody, mas só não é porque os brinquedos e o mundo ao redor dele não o enxergou como tal, não projetou nele esse papel que projetam para um xerife cowboy. Talvez o binóculo aqui tenha essas características, seja um líder nato, seja responsável, seja um xerife incrível, mas ele nunca foi o favorito do Andy, ele não parece cool como um xerife cowboy, então ninguém nunca acreditou nele, e ele também não, e ele não desenvolveu essas habilidades. Talvez a Betty seja muito mais responsável e sensata que o Woody como líder, mas ela é uma boneca de uma pastora de ovelhas. Ela não é a favorita de um garoto como o Andy. Os outros brinquedos não enxergam ela como enxergam o brinquedo de um cowboy. E ela, portanto, talvez não tenha acreditado em si para ser essa líder. Talvez não se sinta no direito de ser essa líder, que o Woody sempre acreditou ter direito, sempre acreditou ser capaz, pois o mundo gritou para ele que ele era. E ele foi capaz. Até que chega o Buzz. E quando o Buzz chega, essa estrutura que eu descrevi da vida do Woody no quarto do Andy é totalmente abalada. Rápido, abra um espaço, é aqui que a nave vai pousar. Pois a confiança que o Woody tem em si mesmo como líder, como responsável, como um indivíduo capaz, a sua autoestima foi construída em cima de estruturas frágeis. Que estruturas exatamente? Buzz se torna o novo brinquedo favorito do Andy. Buzz começa a ser admirado pelos outros brinquedos, ele é um patrulheiro espacial. Ele também é legal, descolado. Caramba! Ele é cheio de botões, gadgets, asas, uma catchphrase icônica. Ao infinito e além! Ele é enxergado como Woody nunca foi antes. E Woody construiu sua autoestima, seu amor próprio, sua confiança em cima disso aqui. Do que os outros acham dele. De como os outros acham ele foda, acham ele capaz, acham ele corajoso, acham ele o melhor brinquedo. E quando isso é transferido pro Buzz, o Woody se vê sem chão, se vê perdido, se vê triste, se vê sem autoestima, se vê se achando menos. E por isso o Woody fica tão mal com a chegada do Buzz, porque ele não se ama de verdade. Ele se ama apenas através de como os outros brinquedos enxergam que ele é foda. E aí quando tem alguém que os brinquedos idolatram mais, ele se vê enciumado, puto. Ah, cala a boca!
Eu ainda sou o preferido do Andy. Deposita sua frustração no objeto novo de admiração dos brinquedos, o Buzz, e não em si mesmo, e não na forma que ele se enxerga, pois o problema do Woody aqui não é o Buzz, é a falta de amor que ele tem por si mesmo como indivíduo, como brinquedo. E aí... Buzz! Os dois vão parar na casa do Sid, o vizinho sádico de Andy que explode brinquedos, destrói eles e os reconstrói. E aqui fica explícito o óbvio preconceito que existe na comunidade dos brinquedos. Como claramente os brinquedos são julgados por sua aparência, pelo tipo de brinquedo que eles são, e não pelo seu interior. Woody é enxergado como melhor que o binóculo aqui, ou que o Senhor Cabeça de Batata, ou que a Betty, pelo simples fato de ele ser o brinquedo de um xerife cowboy. Isso é preconceito. Isso é julgar alguns brinquedos como melhores que outros pela sua aparência, e não pelo seu caráter, sua moral. Tem um pequenininho ali. E o Woody faz o mesmo aqui ao encontrar os brinquedos do Sid, esses brinquedos. O Buzz também. Ele julga eles logo de cara, chama eles de... São canibais! Eles têm medo julgando apenas pela aparência desses brinquedos, apenas porque eles são diferentes. E quando os brinquedos diferentes consertam o braço do Buzz... Seus monstros! Não! Eles percebem que, ei, talvez a aparência, talvez o tipo de brinquedo, se eles têm asas retráteis ou não, se ele fala ou não, se ele é caro ou não, não diga que ele é melhor ou pior. Talvez o tipo de brinquedo só seja isso, um tipo de brinquedo, e não diz nada sobre o seu valor como indivíduo, sobre o seu caráter. Buzz Lightyear para Comando Estelar. Responda, Comando Estelar. Comando Estelar, responda. Estão me ouvindo? O filme inteiro, Buzz acha que é realmente um patrulheiro espacial e não um brinquedo. Brinquedo? Brinquedo! Desculpe, eu acho que a expressão que procura é patrulheiro espacial. Enquanto o Woody se sente superior a ele por saber que é um brinquedo. Buzz, um alienígena! Onde? Mas a verdade é que lá no fundo, o Woody não percebe que ele também se acha um xerife cowboy de verdade. Você é um homem muito triste e estranho. Morro de pena. Ele acha que é ele quem deve ser o responsável pelos brinquedos do Andy só porque ele é o brinquedo de um xerife cowboy. Woody, assim como Buzz acha que é um patrulheiro espacial, também acha que é um cowboy de verdade. E ele não percebe isso a respeito dele mesmo. Até aqui. Até o Woody conhecer os brinquedos do Sid, ver o Buzz triste por perceber que é um brinquedo e perceber que ele também é. Ele também é só um brinquedo e não um cowboy de verdade. Isso é uma coisa que eu não percebi assistindo Toy Story com 6 anos de idade. Eu achava que só o Buzz acreditava ser um patrulheiro espacial de verdade. Mas a verdade é que o Woody também acredita ser um xerife cowboy de verdade. Para os brinquedos do Andy. E Toy Story é a história dos dois percebendo que são brinquedos e que o valor de ser um brinquedo não tá na sua aparência, no tipo de brinquedo que você é, no chapéu de cowboy, na quantidade de botões, nas asas retráteis, mas em seu valor interior. E aí, aqui, nesse momento, Woody se abre. Woody fala como ele se sente pro Buzz. Que chance tem um brinquedo como eu contra um boneco com movimento como você? Woody fala como a forma que ele enxerga as coisas são sim superficiais, preconceituosas, que ele acha que o Buzz é melhor que ele apenas pelos botões que ele tem e a aparência que ele tem. Você é um Buzz Lightyear! Qualquer brinquedo daria suas partes móveis só pra ser você! Você tem asa, você brilha no escuro! Assim como Woody se achava especial, melhor que os outros, por ser o brinquedo de um xerife cowboy. E aí, abriu seu coração, a força de Woody ao admitir essa vulnerabilidade mostra pro Buzz o valor do Woody. Porque o Andy ia querer brincar comigo, se tem você. Quem ele é além da fachada de xerife cowboy. Pois o que ele falou aqui, abrir o coração como ele abriu aqui, admitir essa vulnerabilidade aqui, disse muito sobre o caráter do Woody. Não o xerife cowboy que ele é por fora, mas o brinquedo valoroso que ele é por dentro. E aí, Buzz ajuda ele. E aí vem um dos momentos mais incríveis de Toy Story. E antes de falar desse momento, se você tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, é super rápido, eu sempre faço conteúdo desse tipo.
Esse momento aqui é um dos mais incríveis em Toy Story, o momento em que o Woody acaba de falar como ele se sente, acaba de se mostrar vulnerável, falar que ele se sente frustrado, triste, que ele se acha menos. Buzz olha pra ele e esse momento de Buzz digerindo tudo é emocionante e me arrepia, porque o Buzz identifica a força que o Woody não demonstrou o filme inteiro. Woody, até aqui no filme, foi um grande babaca. Eu, com 6 anos de idade, me emocionei com isso. Não porque eu sei como o Woody se sentia, mas porque eu senti como ele se sentia. E Buzz também sentiu, e Buzz fica tocado por isso. Buzz entende Woody, sente empatia por Woody, porque o Woody também acreditava ser um cowboy de verdade e não um brinquedo comum como os outros. Ele acreditava ser mais especial que os outros, assim como o Buzz. E ele ajuda o Woody. Tem um garoto naquela casa que precisa de nós. Eu vou tirar você daí. E eles se tornam amigos exatamente nesse momento de empatia em que um entende como o outro se sente. E aí os dois escapam, os dois voam juntos, os dois voltam pra casa juntos. Essa é a força da empatia. Woody é um incrível herói, pois eu não percebi quando era criança que no início do filme, sim, ele era o líder responsável pelo bem-estar dos outros, mas ele também era escroto, porque ele era preocupado com os brinquedos desde que os brinquedos o idolatrassem e tratassem ele não como um brinquedo igual, mas como um xerife cowboy. E Toy Story é a história dessa dinâmica que o Woody estabeleceu com o mundo sendo chacoalhada pelo Buzz. E ele aprendendo que o que faz ele um brinquedo legal não é a sua aparência, não é que ele é o brinquedo de um xerife cowboy, não é porque ele é o favorito do Andy, é o seu valor como indivíduo, é como ele se coloca vulnerável, é como ele desiste de voltar pra casa pra ajudar o Buzz. Pode ir, eu me viro! É como ele enxerga em brinquedos diferentes alguém que é exatamente como ele. É como ele se preocupa de verdade com os outros brinquedos do Andy, e não em troca de um puxa-saquismo só porque ele é o brinquedo favorito. É como o Woody cria uma amizade preciosa através da empatia e da vulnerabilidade. É como ele percebe que ele é sim um brinquedo legal, descolado, mas não só ele. Buzz também é, Betty também é, Cabeça de Batata também é, o Porquinho também é, o Rex também é, os brinquedos do Sid também são, todos os brinquedos são brinquedos legais, independente de como eles são enxergados pelos outros, independente se eles têm asas retráteis ou não, independente se eles são capazes ou não de voar, todos eles podem ir Ao infinito e além! Você pode assistir Toy Story 1, 2 e 3 no Telecine Play a partir de 14 de junho. Nas próximas semanas eu pretendo analisar os outros filmes de Toy Story até culminar no 4. E qual é a sua relação com Toy Story? Eu amo esse filme. Você pode clicar aqui pra assistir a Emoções da Alegria de Divertidamente, que em muitos pontos ela é bem parecida com o Woody, e aqui pra assistir ao que o YouTube te indicar como mais indicado pra você. Lembre-se que eu produzo conteúdo aqui, mas eu também produzo conteúdo no Instagram, me segue por lá. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Eu sou o Léo e até a próxima.